Qual a importância do livro de Ruth para nós, os cristãos? Quais as consequências de se tomar uma decisão sem consultar a Deus? Ruth era uma moabita. Você sabe dizer quem eram os moabitas? Uma pergunta polêmica. Sogra é um problema ou uma bênção? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Por que esse nome? Porque além de trazer alguns subsídios para a nossa escola dominical, da lição dos adultos, nós temos também como objetivo colocar slides de PowerPoint para que queiram os professores usar, fiquem à vontade. Nós não usamos aqui os slides por causa do tempo, porque a aula feita em PowerPoint ela fica um pouco maior para o YouTube. E a gente quer trazer aqui algum subsídio um pouco mais rápido para não ficar um vídeo muito comprido. Muito bem, e como eu já estou dizendo sobre os slides, eu vou deixar na descrição do vídeo, os slides em PowerPoint, tá? Esses slides, eu costumo sempre dizer, esses slides são slides animados, tá? Não é aquele slide em PDF, né, que fica ali congelado. São slides animados, você pode também editar, eles são livres para editar, você queira colocar alguma coisa ou não, tá? Tem ali o logotipo da EBD Visual, mas pode tirar aquilo ali também, se quiser, tá bom? Mas fique à vontade, Deus abençoe a todos. Quero pedir, se você quiser, curtir o nosso canal, também se inscrever e compartilhar para aqueles que queiram. Você tem um conhecido que dá aula, que ministra aula na escola dominical, passe para ele, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas também. Ao mesmo tempo também você pode estar ativando o sininho para que todas as vezes que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que tem esse vídeo, tá bom? Nós vamos estar estudando nessa oportunidade, nós estamos estudando as lições bíblicas desse trimestre, que tem como tema relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então nós já tivemos aí algumas lições que já falaram muito mesmo com a gente. Nós vimos aí a lição quando a família age por conta própria, onde foi tratado sobre Abrão e Sarai. Nós vimos também a predileção dos pais por um dos filhos. Vemos ali, né, a questão da escolha dos filhos, sobre a questão de Esaú e Jacó. E na lição de número 3, nós vimos aí sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Vemos ali a história de José, onde havia um grande ciúme naquela família. Nós vimos na lição número 4, uma lição bastante polêmica também, sobre ídolos na família. E vimos que ídolos não são apenas aqueles que as pessoas se ajoelham diante, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Vimos também na lição de número 6 do domingo passado, pais zelosos e filhos rebeldes. E hoje nós estaremos estudando uma lição que promete ser uma lição, se o professor não ficar dentro do assunto, pode ser uma lição polêmica. Mas ao mesmo tempo, se o professor buscar a sabedoria de Deus, vai ser uma lição que você pode ajudar algumas famílias na questão do relacionamento entre nora e sogra. E no início, quando saiu esse trimestre, as lições, eu fiquei pensando, por que relacionamento entre nora e sogra? E por que não entre genro e sogra, né? Ou então nora e sogro?
Mas nós vamos ver aqui que a maioria dos problemas que acontecem, por incrível que pareça, está entre nora e sogra. Há muitas famílias que vivem em pé de guerra assim, por causa da sogra que se intromete, né, nas questões da família. Muitas vezes, por incrível que pareça, a questão até do próprio filho, né? Entrando ali com ciúme do próprio filho, por aí, né? Vamos falar um pouco mais à frente, mas nós observamos que esses atritos geralmente acontecem na questão de nora e sogra. Muito bem, o tema então é o relacionamento entre nora e sogra, e vamos para o texto áureo. O texto áureo diz: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, e aí, bem como entre genro e sogro. Então aqui no final fala um pouco sobre genro e sogro. A leitura bíblica em classe, nós não vamos fazer a leitura, mas você pode ler, de preferência eu sugiro até que você leia todo o livro de Ruth. O livro de Ruth só tem 4 capítulos. Uma leitura que você pode fazer em questão de minutos, quem sabe numa meia hora aí, em 20 minutos, você lê todo o livro. Se você vai examinar, é claro, você vai demandar um pouco mais de tempo. Então a leitura bíblica em classe encontra-se em Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, depois o versículo 8 do capítulo 1, o versículo 12 ao 14. Essa é a leitura bíblica em classe. Muito bem, então nós vamos, nessa oportunidade, estar estudando sobre o livro de Ruth e estudando o que aconteceu nesse livro. E vamos estudar sobre Ruth, vamos estudar sobre como ela entra na história do povo de Deus, graças ao exemplo de quem? Graças ao exemplo da sua sogra. Então, nada melhor, nada mais palpitante e emocionante a gente trazer aqui uma lição que fala sobre um relacionamento entre nora e sogra que deu certo. E aqui, nesse caso, entre Noemi e Ruth, é uma história clássica de um relacionamento que deu certo. E também nós vamos falar sobre o companheirismo e sobre o amor que essa nora demonstrou com a sua sogra num momento de tragédias e grandes abalos familiares. Nós vamos falar sobre isso e é isso que trata. E no final, vamos dar aqui alguns conselhos para o relacionamento dentro de casa com sogra e noras e genros também. Então vamos, antes de ir para o primeiro ponto, nós precisamos elencar aqui alguns pontos importantes dessa lição e desse contexto que nós estamos estudando. A primeira coisa que nós observamos é o contexto histórico. Quando aconteceu esse momento, né, essa história que nós vamos estar relatando? Aconteceu, a Bíblia mesmo vai dizer, já no início do livro de Ruth, vai dizer que foi no período dos juízes. Então, pela tradição, o livro de Ruth, ele se encontra justamente naquele mesmo lugar em que está na nossa Bíblia Sagrada, entre o livro de Juízes e entre o livro de 1 Samuel. Então é o lugar ali
Por quê? Porque ainda estava acontecendo o período dos juízes. Outro fato importante que nós temos que notar e perguntar: quem foi que escreveu esse livro? O próprio livro não diz quem foi que escreveu, logicamente. Mas pela tradição judaica, pela tradição, quase todos os estudiosos do hebraico, né, e os estudiosos do passado atribuem a Samuel, ao profeta Samuel, a escritura dessa história. Samuel foi usado por Deus para escrever, não é uma história de carochinha, não é uma parábola, não, de maneira nenhuma. É tanto que essa mulher, ela tem um papel muito importante na história, por ela ser uma gentia e entrar no meio do povo de Deus e também até mesmo na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pela tradição, foi o profeta Samuel que escreveu o livro de Ruth. Qual era o contexto situacional? Qual era a situação do momento? O povo de Deus estava adorando outros deuses, e com isso estavam recebendo a punição pelos agentes de Deus. Nós observamos numa lição passada que tratou sobre o livro de Ezequiel, que Deus, ele trataria com o povo que estava ali prestes a ir para o cativeiro, ou foi para o cativeiro, lá no cativeiro também, e Deus fala com Ezequiel que estaria, o jeito dele tratar com o seu próprio povo com os seus agentes. E dentre esses agentes aqui nós podemos citar a fome e a guerra. E lá tinha animais também e outras coisas. Mas aqui nós temos pelo menos 2 agentes que Deus tratava no livro de Juízes. Qual era? A Bíblia diz que quando o povo pecava, Deus entregava ele nas mãos dos seus inimigos. E quando eles estavam ali nas mãos dos seus inimigos, eles clamavam a Deus e Deus levantava um juiz, um libertador. E o outro agente que nós podemos citar é a fome. Nesse contexto aqui de Ruth, esse agente estava em vigor. O agente chamado fome estava ali em todo o Israel e principalmente ali na cidade, nas terras ali, nas redondezas de Belém. Então, é esse o contexto. Deus estava tratando nesse momento. E por isso, Elimeleque foi impulsionado a sair e ir para as terras de Moabe. Então, esse é o contexto situacional do momento. Era a situação do momento. Qual o local de fato? Já adiantei aqui, anteriormente tinha dito. O fato aqui que nós estamos estudando acontece primeiramente em Belém, depois em Moabe, e depois volta-se para Belém. Então, esse é o local. Não trata de nenhum outro lugar a não ser esses 2 lugares. Primeiro Belém, depois Moabe, depois de Moabe, volta, né? Noemi volta para Belém. Muito bem. E antes disso tudo, nós podemos também perguntar. Nós vamos falar aqui sobre Ruth, a Moabita. E quem eram os Moabitas? Quem eram os Moabitas? Os Moabitas, eles têm descendência, eles são parentes do povo de Israel. Por quê? Porque eles eram filhos, né, de Ló. E eles eram filhos de um incesto que aconteceu entre as filhas de Ló e o seu pai Ló, antes da lei. Isso aconteceu antes da lei, na época de Abrão. Então, nós observamos aqui que aquelas 2 moças ali, para gerar descendência, não queria ter descendência com outros povos, elas então embebedaram seu pai e se deitaram. A primeira se deitou e ficou grávida. A segunda se deitou e ficou grávida também. A primeira colocou o nome do seu filho de Moabe. A segunda
colocou o nome do seu filho de Ben-Ami, ou Ben-Ami, como queiram. E traduzindo, esse Ben-Ami foi o pai dos Amonitas, dois povos que estariam interligados vez por outra com Israel. Mas nós observamos que os moabitas, eles estariam agora entrelaçados com o povo de Israel ainda mais. Então nós observamos, respondendo quem eram eles, da onde surgiram, da relação incestuosa das filhas de Ló. Nós observamos também que eles têm uma participação muito grande em um fato que aconteceu quando o povo que saiu do Egito estava passando pelas terras de Moabe. E ali nós observamos que Balaque chama a Balaão para poder amaldiçoar o povo. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Balaão não amaldiçoa, não consegue amaldiçoar o que Deus abençoou, e em todos os momentos que ele ia amaldiçoar, saía bênção. Então, a Bíblia vai mostrar claramente que quando eles viram lá na frente que não conseguia amaldiçoar o povo, por sugestão, nós podemos fazer essa inferência, por sugestão de Balaão, os moabitas ofereceram, induziram mulheres, moças moabitas para entrar no meio do povo de Israel e se deitarem com homens ali de Israel. E esse é chamado, é um famoso pecado de Baal Peor, né, que Deus ele vai tratar ali, Deus vai matar ali, Deus vai punir com morte muitos daqueles homens ali que se deitaram com as moabitas. E lá na frente nós podemos observar várias vezes Moisés citando o pecado de Baal Peor e citando também Balaão. Balaão, logo mais à frente, lá na época de Josué, ele é morto. Ele é morto por causa justamente dessa situação de se levantar contra o povo de Deus. Quem eram os principais deuses dos moabitas? Primeiro, Astarote, que era uma deusa e era a deusa da fertilidade, e um principal dos deuses dos moabitas era um deus chamado Quemos, que era o deus da guerra. Então, eles eram extremamente idólatras, tá? E nós observamos também outro fato que eu já até citei aqui: eles não ajudaram o povo de Israel quando eles estavam indo para a terra prometida. Eles pediram para passar no meio das terras, eles não deixaram. E lá na frente Deus fala que os moabitas seriam também exterminados, tá? E isso vai acontecer, mas vai acontecer quando? Quando os moabitas deixam de existir? Na época de Nabucodonosor, quando eles são levados, né, para os cativeiros e são retirados das suas terras, eles se evaporam e se acabam. Um fato interessante dos moabitas é que eles costumavam apresentar sacrifícios humanos. E nós observamos um rei apresentando um sacrifício humano no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 27, aonde o povo de Israel estava indo contra Moabe, e ali eles o rei, quando viu que ia ser ali ia ter a sua terra ali invadida, ele pega um dos seus filhos e apresenta em sacrifício em cima do muro. E o povo de Israel, ao ver aquilo ali, eles retornam na mesma hora, porque eles acharam aquilo repugnante. Então nós observamos que eles tinham também essa característica. E o último fato interessante que nós podemos observar dos moabitas é que Moisés, ele foi enterrado, né? O corpo dele foi enterrado em terras moabitas, quando eles estavam ainda em terras moabitas. E isso um fato bastante interessante também. Não se sabe aonde está
o corpo de Moisés, o próprio Deus, né, através dos anjos, fizeram questão de enterrar o corpo de Moisés. Tópico primeiro, a crise econômica na terra da Judéia. Primeiro ponto, a escassez que provocou fome na casa do pão. Nós observamos aqui um fato interessante. Elimeleque, ali em Belém, ali estava uma seca terrível e não tinha mais mantimento. E a Bíblia não vai dizer em nenhum momento, e nós não observamos Elimeleque. Pelo que nós vemos, Elimeleque parece que ele era um homem temente a Deus. Mas ele não toma uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Nós não observamos em nenhum momento, assim como aconteceu com outros pais do passado, ele não toma nenhuma opinião de Deus, ele não vai orar, não vai buscar, e ele então sai da terra do pão, que significa casa do pão, ali Belém significa casa do pão, e ele vai então para Moabe. Nós observamos que tudo na nossa vida, é claro, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que ver se é a vontade de Deus. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. O que deve prevalecer, por mais difícil que seja, por mais difícil que as coisas estejam acontecendo, nós devemos crer e buscar a vontade de Deus. Ponto 2. A crise de uma família. Essa família, então, ela sai da casa do pão, sai de Belém e vai para Moabe. Quem vai sair ali nesse momento? Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos. A Bíblia não vai dizer quantos anos de idade tinha os seus filhos. E o certo é que nós sabemos que eles saíram ali. O significado dos filhos de Elimeleque traz significado de pessoas frágeis. Possivelmente esses 2 meninos, esses 2 rapazes, eles já tinham algumas comorbidades, porque o próprio nome deles mostra claramente que eles eram pessoas fracas, né? Talvez nasceram com algum probleminha de saúde, e o certo é que eles vão agora para as terras moabitas. Qualquer estudo que se fizer dos moabitas, nós vamos observar que as terras moabitas eram terras férteis e terras ricas. Então, por causa disso, certamente Elimeleque, ele toma essa decisão de sair da sua terra e ir para uma outra terra. O problema é que, ao chegar naquela terra, uma crise que eles saíram, que era uma crise grande, ela se torna uma crise ainda pior. Porque talvez agora, em terras moabitas, eles até podiam ter alguma coisa para comer. Mas o problema é o que acontece é que quando eles chegam lá, passa-se os tempos, Elimeleque, ele vem a falecer. Então, depois de 10 anos, nós observamos que os 2 filhos de Elimeleque, os 2 filhos de Noemi, eles também vêm a falecer. Ou seja, toda a linhagem, ou seja, todos aqueles que eram responsáveis pela genealogia da família de Noemi, eles tinham ido embora, tinham morrido. Ou seja, o seu esposo, que ela não poderia ter mais filho, e também os seus 2 filhos. E não deu tempo nem deles também procriarem, não ter descendência. Não deu tempo. Talvez o casamento deles foi um casamento bem rápido e um casamento também que não tiveram filhos. Então a situação dessa família estava a situação estava ruim lá em Belém, mas em Moabe as coisas se tornam ainda piores. Então nós observamos, irmãos, que a crise ela vem, mas nós devemos estar debaixo
da promessa de Deus. Nós devemos estar também debaixo da proteção e da direção de Deus. Então essa família, ela primeiramente foi abalada pela fome, mas agora essa família, ela se torna mais ainda abalada. Por quê? Porque a morte vem e ceifa 3 pessoas praticamente em pouco tempo. Eu conheço uma pessoa em que ela perdeu os 3 filhos dela numa só noite. Todos os 3 filhos morreram de uma forma trágica em uma só noite. E essa mulher, a mãe, até hoje ela ainda tem problema para poder compreender o que aconteceu em um só momento. 3 filhos ser ceifados de uma só vez. É uma situação difícil e é uma situação que gera muito problema. O abalo é muito maior. Por quê? Porque acabou-se praticamente toda a família de Noemi. Então esse é o segundo ponto. Segundo tópico, superando as crises existenciais. Poderia-se fazer uma pergunta também. O que é a crise existencial? Uma crise existencial. A crise existencial se refere ao quê? Ao descontentamento que surge devido a uma insatisfação ou a uma confusão com a própria identidade ou sentido da vida. Crise existencial é aquele momento em que a pessoa começa a perguntar: por que eu existo? Eu existo só para sofrer? Eu existo só para poder padecer? Isso são crises existenciais. São crises que, vez por outra, pode vir na vida da pessoa devido a algumas tragédias, algumas situações de catástrofes na sua vida. E isso se dá por causa de alguma confusão, né, com a própria identidade, né, com o sentido da vida e também com alguma insatisfação. A crise existencial, ela também é chamada de ansiedade existencial, né? Por quê? Porque incita a pessoa em crise a se preocupar excessivamente com o seu futuro e com o propósito da sua vida. Por que eu existo? Por que eu ainda estou com vida? Eu prefiro a morte, eu prefiro deixar de existir. Não tem sentido mais nenhum na minha vida. Então, não foi só Noemi. As 2 noras dela, com certeza, elas também entraram nessa crise. Foi muito mais forte para Noemi, mas para as 2 noras dela também houve essa crise existencial. Então nós podemos observar aqui que crises existenciais, elas são gatilhos para que aconteça a depressão ou a própria ansiedade na nossa vida. Então, uma crise existencial, ela tem que ser vencida. Nós temos que entender que estamos aqui para um propósito de Deus. E a própria Bíblia Sagrada vai deixar claro, muito claro, que tudo, o próprio Salomão, ele falava que tudo que acontece ao ruim, acontece para o bom também. Nós não somos melhores, nós não somos piores também. Mas tudo que acontece com um, acontece com o outro. Então, nós observamos aí que aqui, né, o tema do tópico diz superando as crises existenciais. Então, qual foi agora a decisão de Noemi? Noemi, quando viu nessa situação, ela decide voltar para Belém. E ela começa a sair daquele local. A Bíblia não vai mostrar se ela tinha alguma coisa. Pelo jeito, a situação delas estava uma situação lastimável. Com certeza elas não tinham o que comer, não tinham muita coisa. Elas estavam vindo mesmo só com a sua roupa do corpo.
só com algumas coisinhas mesmo. E elas saíram e decidem, elas três, no início eram as três, decidem ir para Belém, voltar, Noemi voltar para Belém, e as suas duas noras acompanham ela, primeiramente, no início, as duas. Então, nós observamos aqui que o que estava acontecendo agora, e vai acontecer, além da crise existencial, vai acontecer uma outra situação com Noemi, que é o desejo de solidão, esse sentimento terrível que é a solidão. E a solidão ela é marcada, em muitos casos, com o desejo de ficar só. Né? A solidão ela mostra assim, quando nós observamos uma pessoa que está demonstrando que está com solidão, é o desejo de se retrair e ficar sozinha. Nós observamos um homem na Bíblia Sagrada chamado Elias. Ele estava numa crise também de solidão. E uma crise existencial também. Por quê? Porque quando Deus chega para ele, ali, ele vai dizer claramente, ó, só eu fiquei. Não é? Mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Estava ali demonstrando claramente que estava numa crise existencial. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar claramente que ele estava querendo ali a morte para si. Então ele estava numa crise existencial. Então nós observamos aqui que o desejo de ficar só é um grave sinal de solidão. Né? Elias passou por isso também. Noemi, nesse momento, ela não quer provocar ainda mais sofrimento na vida das suas noras. E ela toma essa decisão. A Bíblia vai mostrar claramente que uma delas, chamada Orfa, ela se despede da sua sogra, beija a sua sogra com toda certeza, faz aquela despedida e ela então volta. E Noemi, que sabe, estou aqui fazendo uma conjectura, ela começa a andar ali e ela observa Ruth. Ruth está do lado dela, ali agarrada. Se ela estava andando um pouco mais longe lá atrás, agora que ela está junto com a sua sogra. E ela para e ela olha para a sua nora e diz: minha filha, pode ir embora. Eu já sou idosa. Não tem mais como eu dar nenhum filho para vocês. Ainda que eu conseguisse ficar grávida, vocês não teriam como esperar essa criança crescer, virar um rapaz, para poder vocês terem uma genealogia com esse menino. Então podem ir embora. E aí, Ruth, ela dá, podemos dizer com toda convicção, uma das maiores e mais belas declarações que a Bíblia Sagrada já demonstrou. Ela vai dizer para a sua sogra: olha, não me peça, não me ordene, não me instes para que me afaste de ti. Olha, pode tirar o cavalinho da chuva. Olha, para de pedir isso aí. Não quero que você me peça para que eu me afaste de ti. E aí ela vai dizer: porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você for sepultada, eu vou ser sepultada também. Aonde você estiver, eu vou estar junta de você. Então ela dá uma das maiores declarações da Bíblia Sagrada, uma das maiores declarações de amor por uma outra pessoa. Nós observamos aqui uma nora falando isso para a sua própria sogra. Né? E agora também nós observamos que até deixou de ser sogra, porque os seus filhos morreram. Houve uma quebra de vínculo, mas elas estavam considerando
né, Noemi como sogra. Ruth estava ali dizendo, olha, você é a minha família. Você está dizendo para eu voltar para a minha família? Você é a minha família. Você está dizendo para eu voltar para o meu povo? Você é o meu povo. Você está querendo dizer, você está dizendo para eu voltar para os deuses dos meus pais? O teu Deus é o meu Deus. No momento em que eu me acheguei a você, que eu casei com seu filho, agora eu estou amarrada em ti. Aonde você estiver, eu estou. Aonde você deitar, eu vou deitar. Aonde você pousar, o que você comer, eu vou comer. Aonde você for sepultada, eu vou ser sepultado quando eu morrer também naquele mesmo lugar. É uma das declarações mais lindas da Bíblia Sagrada. Eu estava lendo, alguns dizem que no Targum, que é uma explicação da Bíblia Sagrada para os judeus, são comentários da Bíblia Sagrada, o Targum diz que nesse momento, isso aqui está escrito no Targum, que Noemi estava conversando com Ruth. E ela estava dizendo ali, né, explicando, olha, volta, né, para a sua terra. E ela então, nesse momento, vai dizer, a minha terra é a tua terra. Tá? Volta para o teu Deus, o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus. Tá? Nós temos as nossos costumes. Tudo que você fizer, eu faço também. Então, aqui no Targum diz que elas duas estavam conversando nesse momento. Tá? Mas a Bíblia Sagrada, ela diz claramente que Ruth, ela dá essa declaração de amor, né, para com a sua sogra. Né? Nós observamos aqui. E o terceiro ponto, unidas contra a crise. Então, o que nós mostramos aqui, a Bíblia vai dizer que Noemi ainda tenta fazer com que Ruth deixe essa ideia. Mas ela não, vendo que ela não conseguia, deixou e as duas foram juntas. Então, agora as duas voltam para Belém. E nós observamos aqui o que a Bíblia Sagrada vai dizer, que é bem melhor serem dois do que um. Então nós observamos que as duas agora, elas se tornam uma. Tá? Nós observamos que essa união, e nós vimos aqui uma grande lição para a nossa vida, que é a lição da comunhão. É coisa gloriosa. O povo de Deus precisa ter comunhão. Nós precisamos estar unidos, né? Seja no momento de dor, seja no momento de alegria. Nós precisamos estar unidos. Cada um tem os seus problemas. Nós não temos como evitar problemas, nós não temos como resolver problemas de todas as pessoas, mas precisamos estar unidos. Então, elas estavam agora unidas. E por causa dessa união, eu creio que isso foi registrado no céu e Deus estava já entrando com providência na vida dessas duas mulheres. Tópico terceiro. Fé e trabalho numa nova perspectiva. Então, nós observamos que esta mulher, Ruth, era uma mulher de trabalho. Era uma mulher que não dava trabalho, mas era uma mulher que trabalhava. Né? Então, ponto primeiro, a chegada à terra do pão, da onde eles não poderiam ter saído. Mas chegando lá em Moabe, através de uma situação de lá, Deus estava trabalhando. Então, o que nós observamos aqui é que Deus tem o seu jeito de trabalhar. Ainda que aconteçam tragédias na nossa vida, mas nós não podemos estar nos debruçando, desistindo da vida, porque através dessa tragédia, Deus pode resolver situações, Deus pode entrar com providência na nossa vida. Então, o que nós aprendemos aqui é que nunca é tarde para reconhecer o erro e começar de novo. Você errou de ter saído da terra do pão? Volte para a terra do pão. Né? Comece tudo de novo. Não vá pela dúvida. Não vá fazer as coisas pela dúvida. Mas coloque tudo nas mãos do Senhor. O momento da falta de pão é um momento passageiro. Vai passar. Nós vamos sair do outro lado. Estamos
saímos aí de uma crise muito grande, dessa crise da Covid, né, onde teve muitas tragédias. Eu tive tragédia dentro da minha família, minha própria mãe, mas nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos nos abalarmos a ponto de querer desistir. Nós precisamos prosseguir. Ponto segundo, recuperando a autoestima. E nós observamos aqui nesse ponto que um dos remédios para vencer a crise existencial é justamente isso. É vencer através de melhorar a nossa autoestima. Precisamos olhar para nós. Precisamos olhar para a nossa vida. Precisamos olhar para o Deus que nós servimos. E quando nós olhamos, o próprio apóstolo Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus está no comando de todas as coisas. Nós precisamos aumentar a nossa autoestima. Nós precisamos recuperar essa autoestima. Ponto terceiro, a honra do trabalho no campo de Boaz. Então, nós observamos aqui que essa mulher agora, ela sai para rebuscar. A Bíblia vai dizer sobre essa rebuscagem, né? Nem sei se é essa palavra direito, mas essa rebuscagem, ou seja, o que era? Na hora da colheita, a Bíblia vai dizer, lá no Antigo Testamento, lá também em Levítico, em Deuteronômio, em vários lugares, vai dizer que todas as vezes que o israelita fosse colher o seu trigo, né, o seu milho, todas os seus cereais, tudo aquilo que ele fosse colher, aquilo que caísse no chão, ele não poderia buscar novamente. Tá? Ele não poderia buscar. Aquilo deveria ser deixado para os pobres, para as viúvas. Tá? E aí, cumprindo a palavra do Senhor, Ruth, que era conhecida como Ruth a Moabita, ela vai agora trabalhar na eira. Vai trabalhar naquele lugar lá, fazendo isso, cumprindo a lei de Moisés. E ela vai agora pegar, ela vai rebuscar isso aqui, ela vai então trazer aquelas coisinhas que caem para dentro da sua casa. Certamente não eram muita coisa, era somente as coisas que caíam. Era somente as migalhas que caíam, as espigas que caíam. E elas então faziam ali uma colheita e trazia para a sua casa. Não era muita coisa. Então ela vai trabalhar. Nós não observamos em nenhum momento Ruth se oferecendo para Boaz. Em nenhum momento nós observamos Ruth ali chegando e ali procurando alguma coisa que não fosse comida. Por quê? Porque Ruth estava crendo no Deus de Noemi e no seu Deus agora. Crendo que Deus estava agindo. Tópico 4. Nós temos 4 tópicos nessa lição. Tópico 4. Ruth encontra o remidor da família. Ponto 1 do tópico 4. Ruth descobre o remidor de Noemi. Então, nós observamos aqui uma palavra que vai repetir-se 13 vezes no livro de Ruth. E em várias vezes na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós temos essa palavra, que é o Goel. O que é o Goel? Era o remidor. Era a pessoa que podia dar um alento para aquela pessoa que estava agora, através de tragédias, né? Aconteceu a morte de algum irmão. O remidor da família poderia estar remindo, poderia estar libertando essa família, poderia estar dando um alento para essa família, assumindo esta família. Então nós observamos que Boaz, ele era um Goel, né, um remidor, mas ele não era o remidor de direito. Ele era um remidor longe, na falta de um, ele assumiria. Então nós observamos aqui que ela encontra o remidor. Ela tem ali um contato, e quando o remidor, né, no caso aqui, Boaz chega, a primeira coisa que ele observa ali é aquela mulher. Certamente Ruth era uma mulher muito linda.
E ele observa ali aquela mulher, mas ao mesmo tempo que nós observamos isso, nós observamos que Deus estava trabalhando em tudo isso. Não era questão de profecia para casamento, não era questão de revelação para casamento, não, de maneira nenhuma. Era Deus agindo na história. Tá? Então ela encontra o remidor. E nós observamos que quando ela está ali trabalhando, ele observa e ele pergunta quem é aquela mulher. E eles falam que é Ruth, a Moabita. Nós observamos que até tinha um apelido, né? Ela tinha um apelido. E era um apelido pejorativo para aquela época. Tá? Onde ela andasse, as pessoas iam saber que ela era uma gentia. Ah, ela era uma gentia. Ela não era de raça pura de Israel. Ela era moabita, mas que agora estava entrando para não vou dizer nem religião judaica, né? Mas para os ensinamentos do judaísmo, né? Do Deus de Israel. Muito bem. Ponto segundo, Boaz redime Ruth, a Moabita. Além de redimir, ele inclui Ruth também na genealogia de Jesus Cristo. Olha que coisa grandiosa, né? Ruth entra na genealogia de Jesus, por quê? Porque Boaz, ele era da tribo de Judá. E nós observamos outros casos também de mulheres que eram pessoas de fora, eram consideradas gentias e entraram inclusive na genealogia de Jesus. Raabe, a prostituta, né? Outro tom pejorativo também, Raabe, a prostituta, né? Ela entra também para a genealogia. Ela é de fora, mas é trazido para dentro através da intervenção de Deus. E o ponto terceiro, noras e sogras. Noras e sogras. Assim como existem genros e noras, sogros, que se tornam um problema na vida da outra pessoa, assim também a sogra ou a nora que não conseguem conciliar as coisas dentro de casa, na sua vida, né, ter paciência uma com a outra, né, será também sempre um motivo de desgaste na vida de uma família, essa questão. Então eu fiz uma pergunta: sogra é um problema ou é uma bênção? Vai depender, porque a nora pode ser um problema. O sogro pode ser um problema. O genro pode ser um problema. Existe essa pecha, né, de que sogra é um problema. Inclusive, existe um ditado, né, que diz que feliz foi Adão que não teve sogra e nem caminhão. Isso aí é um ditado, mas dentro do conceito cristão, nós não podemos pensar dessa forma. E nós temos que entender o porquê que existe este problema, que dizem todas as vezes que toda sogra passa por esses problemas e é problema para as suas noras. Nós temos que entender. Geralmente é por quê? Porque a mãe ela sempre tem aquela questão de defender o filho. E com essa defesa, ela vai intrometer-se na vida daquela família. E com isso, vai surgir alguns problemas. Não vai ser somente na questão de se intrometer, entrar nessas questões do seu filho, que foi criado por ela, mas existe também, inclusive, as questões dos netos. Dos netos também. E existe uma outra situação, quando a sogra chega e vai olhar ali a casa, se a casa está arrumada ou se não está arrumada. E com isso, muitas mulheres, muitas noras, elas não ficam felizes por causa dessa situação. E existe, então, essa questão de que sogra é intrometida por causa disso. Então, o conselho para as sogras é que deixe a vida do seu filho com a sua nora.
O conselho para os sogros, da mesma forma, deixe a vida dos seus filhos com aqueles que eles se casaram. Não teve questão de agressão, não teve questão de abuso, não teve questão que envolva questão de crime. Deixe eles resolverem as suas próprias situações. Não entre em questões. Isso é o jeito de resolver esses casos. É isso. É uma coisa bem simples. Sogra é bênção de Deus. A minha sogra é bênção de Deus. A minha esposa sempre fala da sogra dela, da minha mãe, de saudosa memória. Uma bênção de Deus também. E eu termino citando aqui um estudo que foi feito por um site britânico, aonde dessa pesquisa vai dizer que a cada 10 noras, 7 tem relação difícil com a sua sogra. E aí, nesse estudo, vai citar ali algumas razões. Primeiro, questões de limpeza da casa, quando a sogra entra nessa questão. Questão de a educação dos filhos, quando a sogra quer se intrometer, quer ali dar a educação ou quer tirar a educação que está sendo dada. E o pouco tempo que a nora está oferecendo para o seu filho. São as 3 principais razões das brigas entre noras e sogras por essa pesquisa de um site britânico. Segundo essa pesquisa, cerca de 39% das noras se irritam com os comentários da sogra sobre a forma que educa as crianças. 23% não gosta do excesso de interferência nas questões do dia a dia. 20% acreditam que as sogras mimam os filhos em excesso. Outros 18% dessas noras detestam como a mãe do seu marido faz as suas vontades dos netos, né, envolvendo aqui os netos. E 7% dessas noras implicam com as visitas inesperadas. Quando menos se espera, a sogra está lá. E está lá por um objetivo: saber como é que estão as coisas. E isso é um problema muito difícil. Então, eu termino aqui dizendo para noras e para sogras alguns conselhos. E também para genros e também para sogros, né, da mesma forma. Todos podem passar por esses problemas. Então, a primeira sugestão, o primeiro conselho: busque se espelhar em Jesus Cristo. Busque se espelhar em Jesus e busque ter na sua vida o fruto do Espírito Santo. O amor, a benignidade, a bondade, a mansidão. Você vai conseguir vencer essa situação. Segundo conselho: respire fundo. Quando acontecer essas situações, né, conte até 10, conte até 100. Não tome nenhuma atitude drástica, mas quando acontecer alguma coisa dessa intromissão, podemos dizer dessa forma, agradeça a sugestão que está sendo dada e diga que vai levar isso em consideração, mas prefere resolver a questão de uma outra maneira. Com muita simplicidade, com muita mansidão, você pode resolver a situação sem atacar a sua própria sogra. Terceira sugestão: baixe a guarda. Baixe a guarda, tá? Se possível, deixe que ela ajude em algumas coisas também. Ofereça coisas para ela fazer, tá? Aquilo que não é de competência dela, assuma, tá? Não deixe assumir, com muito cuidado, como foi dito. E em último lugar, não faça reclamações dela para o seu marido. Muitas brigas acontecem, por quê? Porque a sogra está se intrometendo e quando o marido chega,
a nora vai falar justamente para o marido. E se o marido é daqueles marido que foi dengado mesmo pela sua mãe, ele vai pegar a dor da sua mãe. Então lembre-se que ela ainda é a mãe dele, tá? Ainda não vai deixar de ser mãe, tá? Então não é justo escolher entre as duas, tá? Você tem que escolher entre mim e ela. Isso não é bom, tá? E tome cuidado, porque você fazendo isso, você pode estar dando razão para a sogra, para a mãe dele, né? Então, são esses os conselhos. Ficamos por aqui. Eu quero neste momento agradecer a todos que assistiram a este vídeo. Deus abençoe a sua vida. Eu oro e eu peço a Deus, ao Senhor, que venha abençoar todas as noras, todas as sogras, todos os genros, todos os sogros, todos os filhos, toda a família. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de curtir o canal, não se esqueçam de se inscrever, também compartilhar. Ativa o sininho, tá? Quando você ativa, o YouTube vai estar lembrando você que tem um vídeo novo, tá? Que Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus permitir. Deus abençoe, fiquem com Deus. A paz do Senhor.